Oi, gente. Estamos aqui outra vez para continuar com a disciplina Processos Industriais e Fabricação, com a aula número 17, onde nós vamos então hoje conversar, dando continuidade ao que nós temos falado sobre metal de usinagem. Nesta aula nós vamos ver o que se entende por sobremetal mínimo operacional. Vamos ver quais são as condições, quais são as restrições. Vamos então depois encadear duas operações, onde nós vamos verificar dimensões externas e dimensões internas. Depois vamos ver uma sequência com várias operações encadeadas, com suas dimensões internas e externas. Vamos ver a história de sobremetais intermediários, né? E vamos ver também o que a gente chama de sobremetal máximo operacional. Voltando a um diagrama que vocês já conhecem, né? Onde a gente tem aqui o desenho da peça, peça em bruto, operações iniciais, operações intermediárias, operações finais e a peça final, mantendo uma correspondência bionívoca com o desenho. E o assunto dessa aula, então, é o assunto sobre metal. Na aula anterior, a gente definiu o que nós entendemos por sobremetal necessário, né? Agora vamos então definir o que nós chamamos de sobremetal mínimo operacional. Então, é aquele sobremetal que é usado na prática, na prática do dia a dia e pelo qual se dimensionam os roteiros de manufatura. Então, o sobremetal mínimo operacional S índice M, entre operações, ele é obtido quando se aplica ao sobremetal necessário um fator de segurança que leva em conta variações de idade de equipamento, seleção aleatória de máquinas para se fazer os roteiros, ferramentas na operação de fábrica, etc. E a expressão é, então, que o sobremetal mínimo operacional é igual ao sobremetal mínimo necessário a menos de um fator de segurança. E esse fator mínimo de segurança, ele é composto de vários outros, né? KM, KI, KS, KR, onde KM considera a tolerância da operação que a gente está trabalhando, né, com aquela que é possível de ser obtida no equipamento que a gente está usando. E esse índice varia entre 1,05 a 1,08. O K índice I considera a idade do equipamento, né, porque nós sabemos que existem em fábricas máquinas com idades diferentes. Então, esse coeficiente ele considera a idade operacional do equipamento, que também varia de 1 a 1,1. 1 quando é muito novo, 1,1 quando já tem um certo tempo de uso. O K índice S, né, ele considera as condições de segurança do processo, ou seja, o quanto aquele conjunto de máquina-ferramenta, dispositivos e peça consegue realmente retirar dessa operação as especificações necessárias de tolerâncias dimensionais, geométricas, etc. E esse fator KS varia de 1,05 a 1,15. E, finalmente, o K índice R considera os índices de rejeição que estão sendo considerados para aquela operação. E o K índice R varia de 1 a 1,03. Daí se chega, né, que o coeficiente de segurança
que é aplicado para se corrigir o sobremetal necessário, varia como um produto dos fatores que nós acabamos de falar, não é? Varia de 1,1 a 1,4. Esse valor K, o que é um coeficiente de segurança, na verdade, que leva em conta as condições operacionais pelas quais a gente está compondo aquele roteiro, está manufaturando as peças, depende muito das condições de trabalho que se apresente para uma certa empresa específica, onde se pode variar a idade do equipamento, a segurança do processo e assim por diante. Cabe ao projetista do roteiro e do processo fazer essa avaliação e ajustar esse coeficiente que mostra que valores médios para a realidade daquela organização específica. Quais são as condições, então, para se dimensionar o coeficiente KM, né? O coeficiente K. Primeiro, a confiabilidade na qual se dimensiona o sobremetal entre operações. E é importante que a camada dimensionada garanta a continuidade das operações seguintes, né? Em termos de dimensões, tolerâncias dimensionais, tolerâncias geométricas, rugosidade superficial, especificações metalúrgicas e de superfícies. A outra condição que a gente tem que sempre levar em conta é a imprecisão no dimensionamento, que gera dimensões sem as especificações necessárias, ou com remoção muito grande, muito exagerada, que vão comprometer as operações subsequentes do roteiro, né? Esse fato indica pouca ou então insuficiente previsão de remoção de material. Então, há que se tomar cuidado com isso, né? E nós temos também que verificar qual é o sobremetal que é previsto, que é dimensionado, né, de operação para operação, em roteiros com várias operações a partir da peça em bruto. Por exemplo, forjado, laminado, fundido, né, até a peça pronta. E, finalmente, para operações intermediárias, a gente deve sempre utilizar a tolerância que pode ser obtida da máquina operatriz correspondente, para não se colocar especificações que reduzam a produção horária daquele equipamento. Então, nós temos aqui, com esse gráfico, e dando o exemplo de duas operações encadeadas, por exemplo, torneamento para retificação, ou então barra laminada para torneamento, nós temos aqui esse gráfico, que existe uma tolerância chamada de TI da operação que está se executando. E a tolerância de I+1 correspondente à operação que vai se executar, não é? Entre as duas, a gente tem aqui a dimensão máxima da operação I, a dimensão mínima da operação I, a dimensão máxima da operação I+1 e mínima da operação I+1. Como nós falamos aqui, I torneamento, I+1 retificação, I barra laminada, I+1 torneamento. Temos aqui então que nós podemos ter um sobremetal mínimo e um sobremetal máximo, né? Dependendo de qual espaço de cotas está a peça real que a gente está manufaturando. Aqui a gente mostra com um pouco mais de detalhe, né? Então, TI é a tolerância da operação I, TI+1, a tolerância da operação I+1, subsequente, né? SM minúsculo,
remoção mínima de material entre as operações I e I mais 1. E SM maiúsculo, máxima remoção de material entre as operações I e I mais 1. Aqui a gente só tá repetindo. DIM maiúsculo, máxima dimensão da peça na operação I. DIM minúsculo, mínima dimensão da peça na operação I. DI mais 1 máximo, máxima dimensão da peça na operação I mais 1. DI mais 1 mínimo, mínima dimensão da peça na operação I mais 1. Então, nós podemos dizer, através desse gráfico que nós mostramos para vocês, dessa figura, que a dimensão máxima da operação I mais 1 é igual à dimensão mínima da operação I menos o sobremetal mínimo. E a dimensão mínima da operação I mais 1, na sequência do roteiro, né, é igual à dimensão máxima na operação I menos o sobremetal máximo. E o sobremetal máximo, então, é igual à soma do sobremetal mínimo mais as duas tolerâncias da operação I e operação I mais 1. TI e TI mais 1. Para o caso de superfícies internas, por exemplo, furação e mandrilamento, torneamento interno e retificação, não é? Ou então furar e alargar, né? Tornear em desbaste, tornear em acabamento, retificar e brunir. Nós temos um gráfico que mostra mais ou menos as mesmas cotas, só que agora ajustadas para a operação interna. Então, nós temos então para a T1 é a tolerância da operação 1, T2 é a tolerância da operação 2, T2, T1, SM, remoção mínima de material entre as operações 1 e 2, SM, máxima remoção de material entre as operações 1 e 2. Né? SM, S mínimo, S máximo. Então, para superfícies internas, né, nós temos que a dimensão máxima da operação, da peça na operação I mais 1 é igual à dimensão mínima da peça na operação I, menos o sobremetal mínimo. E a dimensão DI mais 1 mínimo é igual à dimensão DI máximo menos o sobremetal máximo, de tal maneira que o sobremetal máximo seja igual ao sobremetal mínimo, mais as duas tolerâncias operacionais da operação I e operação I mais 1. Então, vocês notam que é somente uma inversão de valores numéricos, né? Mais ou menos, que vão se invertendo à medida que a gente equaciona essas relações para superfícies internas. No caso real, né, a gente tem várias operações encadeadas, não só uma. Exemplo, operação 0, forjar. Operação 1, tornear em desbaste. Operação 2, tornear em acabamento. Operação 3, retificar. Para superfícies externas, como a gente está vendo aqui. Ou então, operação 0, fundir. Operação 1, fresar em desbaste. Operação 2, fresar em acabamento. Operação 3, retificar. Esse gráfico mostra exatamente isso. A gente parte da operação, a operação 0, né? Que no caso é forjar ou fundir, tem a sua respectiva tolerância. Depois vamos para a operação 1, que tem a sua respectiva tolerância T1. Depois para a operação 2, que tem a sua respectiva tolerância T2. E para a operação 3, que tem a sua respectiva tolerância T3.
E seguindo a linha de raciocínio que nós fizemos para duas operações encadeadas, nós vamos compondo dimensão máximas e dimensão mínimas à medida que as operações vão se sucedendo, né? 0, 1, 2 e 3. Então, dadas essas condições que nós falamos para vocês até agora, é possível se definir, já que todo roteiro é composto de várias operações, né? Dá para a gente definir o que nós chamamos de sobremetal intermediário S índice I. Então, supondo-se um roteiro de manufatura composto de N operações, fazendo uma generalização da quantidade de operações do roteiro, né? A gente define sobremetal intermediário SI como a camada de material removido de uma superfície pela usinagem correspondente a cada operação da sequência de manufatura. É sempre a diferença das dimensões obtidas na operação anterior e da operação sendo executada. Então para superfícies internas, supondo então uma operação I dentro do conjunto de operações que vai até N, nós podemos dizer que sobremetal intermediário é igual a I menos 1 menos AI para superfícies externas. E para superfícies internas, S índice I é igual a AI menos 1, onde AI é a dimensão da superfície na operação anterior e aí a índice I é a dimensão da superfície na operação I, né? Daí, com essas considerações todas, né, nós podemos extrapolar uma definição para o que nós chamamos de sobremetal total. Então, supondo agora um roteiro de manufatura com N operações, a gente define sobremetal total S índice T como a camada de material removida de uma superfície da peça após todas as operações do roteiro de manufatura serem executadas, iniciando-se na peça em bruto e finalizando-se com a peça acabada ou terminada. Com isso, a gente termina o assunto, né, sobre o metal de usinagem. Vocês, naturalmente, vão receber no material de apoio, que é a apostila que eu sempre cito no começo, uma série de informações adicionais sobre valores numéricos de sobremetal, tolerâncias, etc. Muito obrigado, então. Até a próxima aula.